que é sociologia? O que é sociologia jurídica? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Se ajeita aí, que vamos começar. A sociologia é dividida em geral e especial. A sociologia geral é o estudo da sociedade. A sociologia especial é, por exemplo, a sociologia jurídica, a sociologia econômica, a sociologia política e etc. É quando a sociologia se relaciona com outras áreas do conhecimento. A sociologia estuda a realidade social e suas transformações, e a sociologia jurídica estuda a realidade jurídica e suas transformações. A sociologia tem um potencial crítico da ciência jurídica por proporcionar uma crítica externa da visão tradicional positivista da dogmática jurídica. Por isso a sua importância nos currículos dos cursos de direito das universidades brasileiras. Isso serve também de justificativa para a presença da sociologia nos currículos da educação básica, sobretudo no ensino médio. A visão tradicional da dogmática jurídica positivista vê o direito desde dualismos. Os dois principais dualismos da ciência jurídica são: o primeiro é direito natural, ou jusnaturalismo, e direito positivo, ou juspositivismo, e o segundo é monismo jurídico, que identifica o direito com a sua única fonte estatal, e pluralismo jurídico, que identifica direito com outras fontes, sobretudo fontes sociais. A sociologia jurídica permite uma visão externa, crítica, e que vai além desses dualismos. Além disso, a sociologia impõe ao direito uma posição mais humilde a respeito de suas pretensões, que são geralmente exageradas. Principalmente as suas pretensões de eficácia social e de mudança social a partir de leis, políticas públicas ou decisões jurídicas. Afinal de contas, se a pretensão do direito é ordenar, regular e endireitar a sociedade, não seria sinal de inteligência se em algum momento os juristas fizessem a pergunta: o que é a sociedade? Ou a pergunta de como funcionam as relações, as organizações, as instituições e os movimentos sociais? Não é por acaso que sempre vemos nas obras de introdução ao direito ou de filosofia ao direito esses caras aqui. Comte e sua teoria da física social, Durkheim e sua teoria do fato social, Weber e sua teoria da ação social, Marx e sua teoria da estrutura social, Luhmann e sua teoria do sistema social, Habermas e sua teoria da ação comunicativa, Bauman e sua teoria da pós-modernidade, dentre vários outros. Isso porque o conhecimento desses caras e das suas teorias são diferenciais no momento em que tentamos entender uma pergunta que até hoje não tem resposta: o que é direito? Toda ciência tem uma estrutura epistemológica composta de alguns elementos, que são os seguintes: sujeito, objeto, método, verdade, contexto e fundamento. Assim, o campo da ciência da sociologia é formado por um sujeito, o sociólogo, que estuda um objeto, a sociedade, a partir de um método, o sociológico, visando encontrar a verdade que é sociológica. Isso tudo num determinado contexto temporal e situacional de uma determinada sociedade. E tudo isso condicionado também pelo fundamento do humanismo, racionalismo e cientificismo tecnológico. É por causa dessa estrutura epistemológica que dizem por aí que a sociologia é aquilo que o sociólogo faz ao sociologizar, ou seja, estudar a sociedade. Mas a sociologia não está sozinha. Ela tem uma família. A mãe, filosofia, o pai, teologia e as irmãs, antropologia, história, geografia, economia, psicologia, ciência política, direito, educação, serviço social, arquitetura, urbanismo, artes, dentre outras várias ciências. Como toda família, a mãe é a origem de tudo. O pai quer mandar em tudo. Durante um tempo as filhas dependiam da mãe e do pai, mas depois se tornam independentes e brigam entre si. Na antiguidade, as ciências se originam da filosofia. Na Idade Média, a teologia quer mandar em tudo. E na modernidade, as ciências se tornam independentes e brigam entre si na explicação da realidade social. Assim, fica mais clara a diferença entre sociologia geral e sociologia especial. Quando a sociologia tenta explicar a sociedade a partir da própria sociologia, ela é geral. E quando a sociologia tenta explicar a sociedade não a partir de si mesma, mas com o auxílio de outras ciências irmãs, ela é especial. E os filhos fazem isso com a supervisão e o olhar atento sempre da mãe, filosofia, e do pai, teologia. Mas qual o objeto da sociologia? Absolutamente qualquer coisa da realidade social pode ser questionada desde a sociologia. Vamos a alguns exemplos.
violência, corrupção, fome, pobreza, desigualdade, racismo, poluição, ideologia, ditadura, democracia, burocracia, globalização, família, amizade, educação, cultura, trabalho, religião, Estado, profissões, cidade, exército, classes, etnias, migração e etc. Há uma circularidade no objeto da sociologia que é importante ser esclarecida. A primeira coisa é o indivíduo e suas relações na sociedade. A segunda coisa são as relações sociais e a sociedade. Agora é que vem a circularidade. Ao mesmo tempo em que a sociedade é produto das relações sociais, as relações sociais, por sua vez, são produto da sociedade. Ao mesmo tempo em que a sociedade condiciona as ações individuais, as ações individuais, por sua vez, também condicionam a sociedade. Dar ênfase à sociedade e suas relações é uma visão macro. Pelo contrário, dar ênfase às ações individuais é uma visão micro. Qualquer que seja a teoria sociológica, ela tem que dar conta dessa circularidade entre a visão macro e micro da sociedade. Por isso também que qualquer teoria sociológica chegará a uma dessas três conclusões. 1. Voltar ao passado e conservar a tradição da sociedade. 2. Manter o presente e defender o status quo da sociedade. E 3. Mudar e transformar o futuro da sociedade. No nascimento da sociologia, o clero e os nobres defenderam a posição 1. A burguesia defendeu a posição 2 e os trabalhadores defenderam a posição 3. Enquanto as posições 1 e 2 dão ênfase à ordem e ao controle sociais, a posição 3, ao contrário, dá ênfase à mudança e à revolução sociais. Desde então, a briga familiar entre religião, política, economia, capital e trabalho dura até hoje em qualquer que seja a sociedade. Mas qual é o método sociológico que o sociólogo usa para estudar a sociedade? Primeiro, vamos ver o que o método sociológico não é e não deve ser. E, por segundo, vamos ver o que o método sociológico é e deve ser. O método sociológico não é senso comum, ou seja, não é aquilo que todo mundo pensa, diz e faz. Não é etnocentrismo, ou seja, considerar o outro sempre pior e o eu ou nós melhor, fechando-se aos demais. Não é essencialismo, ou seja, determinismos de uma suposta natureza humana que é essencial, pura, ideal e imutável. Não é naturalização, ou seja, uma natureza física, biológica, química, médica e etc. Não é moralismo, ou seja, bom ou mal, ou certo ou errado. Não é normativismo, ou seja, o que as normas dizem nem sempre corresponde à realidade. Não é subjetivismo ou subjetividade, ou seja, juízos de valor. Não é individualismo, ou seja, nem tudo na sociedade depende da escolha e da decisão do indivíduo. Agora vamos ver o que o método sociológico é. O método deve abrir-se ao outro desde uma perspectiva relativa em termos sociais e culturais. Deve olhar a sociedade com objetividade, generalidade e universalidade, sem que isso anule a diferença e a diversidade. Deve também olhar o familiar com estranheza sociológica, soltar a imaginação sociológica e sempre ver o indivíduo na sociedade, no interior da sociedade, o micro no macro. Afinal de contas, somos o que somos em virtude da sociedade em que vivemos e da cultura que compartilhamos e reproduzimos em nossos hábitos, rituais, posições e papéis sociais cotidianos. Alguns exemplos. Na educação, a diferença entre sucesso e fracasso escolar é sempre vista de modo individual, micro. O pobre e o rico são vistos com moralismos e naturalização. A violência é sempre vista de forma moralista. A sexualidade é sempre vista desde essencialismos e naturalizações. A morte é sempre vista de modo naturalista. O que o sociólogo faz ao aplicar o método sociológico é questionar todas essas posições, ampliando nossa visão além do individual para o social, o cultural e o histórico. O sociólogo deve fazer o que as artes e a literatura fazem, ou seja, jogar na nossa cara que, em certos casos, aceitamos a violência e até mesmo a incentivamos, ou que podemos nos identificar com o ladrão, ou com o gay, ou com a lésbica que no dia a dia nossos preconceitos negam. Ou que a morte não é só biológica, médica, mas também pode ser social, política ou jurídica. Ou que a riqueza e o sucesso escolar não dependem única e exclusivamente do indivíduo, mas de uma série de relações e estruturas sociais, culturais e históricas.
Até agora, afirmamos que a sociologia estuda a sociedade e suas transformações. Mas qual é a sociedade que o sociólogo estuda a partir da sociologia e do seu método sociológico? Pois a sociedade que a sociologia estuda é a sociedade moderna, que tem algumas características: europeia, ocidental, liberal, capitalista, burguesa, individualista, consumista, humanista, racionalista, secularizada, cientificista, tecnicista, etnocêntrica, eurocêntrica, nacionalista, imperialista, colonialista, global e etc. Portanto, a sociologia estuda as leis de transformação da sociedade moderna, ou seja, como ela surgiu, como ela se mantém e como ela se desenvolve. Porém, lembrem a circularidade e as conclusões da sociologia. Logo, a sociologia que estuda a sociedade moderna é ela mesma produto dessa sociedade moderna. Por isso que vimos em nossas primeiras aulas que a sociologia estuda os de dentro e a antropologia os de fora. Mas, ao mesmo tempo, a própria sociologia supõe um olhar crítico sobre si mesma e sobre a sociedade moderna, juntando-se à sua família, a mãe filosofia, o pai teologia e as outras ciências irmãs. E tudo isso pode resultar nas conclusões de conservar, defender ou mudar a sociedade moderna. Para finalizar, deixo aqui uma reflexão sobre a semelhança entre a filosofia, a sociologia, a educação e o direito. A filosofia é a transformação do senso comum à consciência filosófica, da caverna ao sol, da certeza ao questionamento e do banal à interrogação. Assim, o filosofar é a busca reflexiva do fundamento de tudo, do todo, da totalidade. A sociologia é o estudo da sociedade moderna, visando a volta ao passado, a manutenção do presente ou a mudança social no futuro. Assim, sociologizar é a busca teórica da lei fundamental da sociedade e de sua transformação. A educação é a transformação, socialização, humanização e formação do ser humano. Assim, educar é a busca teórica de um ideal integral de desenvolvimento do ser humano. O direito é a transformação humana e social a partir da lei e da legalidade. Assim, endireitar é a busca da justiça como valor ético, político, jurídico e social. Portanto, convido você a participar da aventura dessas buscas, que eu garanto nunca acabam. Se você está aqui, já é um bom começo. Se quiser ver as minhas aulas passadas de sociologia, visite meu blog, vá aos temas e clique em sociologia. Então, era isso por hoje. Sumo da minha frente, bons estudos sempre e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.